desde o começo do mês até agora, iniciamos e vamos fechar o mês falando sobre essas características, né? De tão importante que é. A gente já fez a introdução, já abordamos os seis primeiros, agora vamos abordar os 3 últimos. A gente entende que o crente, quando ele nasce de novo, ele recebe o Espírito, e esse Espírito tem o objetivo de mudar a nossa vida, e a nossa vida ela é mudada exatamente através dessas qualidades, desse Espírito, desse fruto que é o próprio Espírito colocado dentro de nós, que traz esses resultados, que nós começamos agora a viver essas características através desse Espírito, porque o crente, ele deve viver de acordo com aquilo do que Cristo espera de cada um de nós, de ser manso, de ter amor, de ter paz, de ter essas qualidades que a gente tem abordado. O crente precisa ter essas características no seu coração, né? Então, de fato, essa palavra fruto, ela tem esse objetivo de designar resultado. O crente precisa dar resultado, né? São resultados do Espírito que desenvolve dentro de nós esses caráteres que nós estamos abordando. Ele tem 3 pontos, esses caráteres do Espírito. Primeiro, que é um caráter sobrenatural, que é o próprio Espírito que faz isso de forma sobrenatural. Ele muda a nossa vida. Depois é um crescimento natural, porque como um fruto tem que ter o cuidado para que ele cresça na nossa vida, né? E esse cuidado faz parte da lei da semeadura. Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. Então, se a gente realmente plantar desse fruto no nosso coração, cuidar dele, então esse cuidado tem a ver com oração, com ler Bíblia, com escutar hino, com visitar, com participar das coisas do reino, se alimentar das coisas do reino, e aí esse fruto cresce no nosso coração. Por isso esse caráter natural, de crescimento natural. E depois o terceiro ponto é um caráter gradual, que aí realmente o fruto ele é com o tempo que a gente desenvolve esses caráteres no nosso coração, de alegria, de amor, de domínio próprio, de mansidão, de fé, longanimidade, bondade, benignidade. Esses caráteres, eles aparecem de forma gradual. Quanto mais a gente vai andando, vai caminhando, vai, sabe, irmãos, cuidando, a coisa vai acontecendo. Então, como um fruto que primeiro vem ali a flor, que nasce aquela semente, que aquele embrião é jogado na terra, e por fim ele cresce. Então ele é cíclico, né? O caráter cristão, quando ele realmente está maduro, o resultado disso é esses caráteres que desenvolve no nosso coração. Vimos também que há essa divisão desses frutos, que são 9, né? E são 3 grupos. Os 3 primeiros grupos têm a ver muito com a nossa relação com o próprio Deus, onde nós abordamos alegria, amor, alegria e paz. Essas características nos ajudam a nos relacionar com Deus. Na quarta-feira passada nós falamos desses 3 blocos do meio, que nos ajudam no relacionamento com o outro, que é justamente longanimidade, benignidade e bondade. Esses caráteres nos ajudam a se relacionar com o próximo. E por fim, hoje nós vamos estar abordando esses 3 últimos, que fala de fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio, que nos ajuda no nosso relacionamento conosco mesmo. Então, o Espírito produz em nós caráter que nos ajuda a se relacionar com Deus, com o próximo e conosco mesmo. E aí, irmãos, é quase que impossível viver uma vida cristã sem desenvolver esses caráteres do Espírito na nossa vida. O crente, ele quando está em Cristo, quando diz lá no texto de 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. E essa novidade de vida, ela é acompanhada, essa transformação, ela é acompanhada pela presença do Espírito, desse fruto que é colocado dentro de nós e que desenvolve essas características nos nossos corações e no nosso dia a dia, conosco mesmo, com Deus e com o próximo. E hoje nós vamos encerrar essas características falando justamente desses 3 últimos, que é fidelidade ou fé, né, mansidão e domínio próprio.
Vamos falar sobre o primeiro de hoje à noite, que é a fé, ou em outras traduções, vai falar fidelidade, né? Que muito se fala sobre fé, e muita gente diz que tem fé. Se você perguntar a muitas pessoas, você tem fé? Elas dizem que sim. Então as pessoas têm fé em muita coisa, né? Tem fé em dias melhores, tem fé em Deus, tem fé em outros santos, tem fé no dinheiro, tem fé no trabalho, tem fé no outro, mas às vezes o principal é que falta fé em Deus, de verdade. E a Bíblia diz que esse fruto desenvolve em nós esse caráter, nos fazendo entender que a fé não é humana, ela vem de Deus. E aí eu me lembro que no começo da minha fé houve uma discussão na sala de discipulado a respeito disso, e se perguntaram se a fé é humana ou se a fé é divina, né? E aí foi uma discussão, eu lembro, há quase 20 anos atrás isso, e de fato eu confirmo e reconfirmo que a fé ela é divina, né? É Deus que planta dentro de nós esse caráter de fé. Nós não nascemos com eles, não é coisa humana, mas é Deus que desenvolve nos nossos corações esse caráter de fé, que traz mais o significado de confiança. Quem tem fé, confia, e nós precisamos viver por fé e não por circunstância. Por isso a fé traz a ideia de confiar, como uma criança, um bebê de 1 ano que confia nos seus pais. E aí você pega um bebê de 1 ano e você coloca ele na beira de uma cama, ele vai e se joga no colo do pai. Ele não quer saber se o pai vai falhar, se vai cair, ele não tem medo, ele confia, por isso ele se joga, né? Aquela criança confia naquela situação. E desse mesmo exemplo nós devemos aprender a confiar em Deus, a ter fé, porque, irmãos, é impossível um crente viver sem fé. E digo mais, se há crente que não tem fé, ele está passando por alguma dificuldade, ou ele ainda não entendeu o Evangelho, porque o texto da palavra de Deus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você pode ser um crente, sabe, irmãos, com as melhores qualidades possíveis na sua vida, mas se você não tem fé, certamente você não vai estar agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem dificuldade em desenvolver a sua fé, como muitas pessoas que eu já conversei, pastor, eu até tento, pastor, sabe, tem hora que eu entro num desespero, que me falta fé, e tem deles que dizem que não tem fé, literalmente, sabe? Mas a Bíblia diz que se você não tem, peça a Deus que dá. Se você tem dificuldade de confiar, de ter fé, de ser fiel no seu compromisso com Deus, peça a Ele que Ele dá, que Ele renova no seu coração. Ele é a fonte da fé, é o Espírito dele que produz em nós essa fé, essa confiança, que mesmo em meio ao caos, a uma tribulação, a uma dificuldade, nós podemos confiar que Deus há de nos ajudar. E aí, irmãos, a fé justamente é esse recebimento de confiança de Deus no nosso coração. O apóstolo Paulo se baseava muito a sua vida, uma vida de fé, como no texto de Romanos 1:8, ele fala sobre essa verdade. 1 Coríntios 2:5 também, ele fala sobre isso. No próprio texto de Gálatas, quando ele escreve aos irmãos de Gálatas, ele diz que a fé é um fruto do Espírito, e esse fruto desenvolve em nós o caráter da fé. E aí, irmãos, todo o texto de Hebreus, ali do capítulo 11, vai falar sobre fé, quando mostra os heróis da fé, desde Abraão, sabe, andando todo o texto, onde vai falar daqueles homens de Deus, que tiveram sua vida movidas pela fé. E aí, de fato, o cristão, ele vive pela fé, ele anda pela fé, e de fé em fé, como o próprio capítulo 11 de Hebreus, como eu falei. A fé realmente traz um sentido de fidelidade para com Deus.
E nós precisamos ser fiéis, irmãos. Se um dia nós levantamos a mão para Jesus, se um dia nós aceitamos a Jesus, nós precisamos ter essa fidelidade de aceitação, de ser um cristão para com Deus, principalmente no momento das lutas, porque aí é onde a gente vai ser confrontado, é onde, irmãos, a nossa fé vai ser provada, é no momento da luta, é no momento desse, quando a gente vai, muitas vezes, na nossa casa, na nossa despensa, a gente abre a porta lá do armário e não tem nada, e aí muitas vezes a gente vai ficar entrando em tribulação, em dificuldade, em desespero, e aí falta-nos a fé. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que a Bíblia nos ensina que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se vê. Se você não está vendo, mas acredite que Deus vai mostrar, Deus vai suprir para você, isso é fé. Porque se você abre a porta do seu armário e você vê, isso não é fé, a fé não é aquilo que vê. A Bíblia diz o contrário, que a fé é aquilo que não se vê. Então se você ainda não está vendo, creia, tenha fé, porque vai acontecer. Isso é a fé na sua essência de verdade. Eu não preciso ver para eu acreditar, eu acredito. E aí é uma luta, queridos, isso. É uma luta. Porque quando está fácil é muito bom, né? Você sabe que vai acontecer. E quando você não sabe que vai acontecer, é aí onde deve nascer a fé. Sabe? A fé muitas vezes, para eu parar de falar aqui um pouco sobre a fé e passar para outro ponto, a fé muitas vezes nasce no nosso coração depois de uma grande tribulação, muitas vezes, quando a gente é levado ao extremo, e não precisa ser isso, irmãos, não precisa chegar nisso, você não precisa ser levado ao extremo para você ter sua fé em dias, você só precisa orar, você só precisa buscar, pedir a Deus, está ali, como eu falei no começo, sabe, alimentando, cuidando desse fruto para que ele cresça. Se você fizer isso, você não precisa chegar no extremo, ter a sua fé provada, assim como teve Abraão. Deus disse: Abraão, eu quero teu filho de volta. E aí Abraão foi ao extremo, a ponto de levantar ali a arma contra o próprio filho. E Deus disse: tá bom, Abraão, ali está o cordeiro, não precisa fazer isso com o menino. Teve a fé provada. Como o povo de Israel também no deserto teve sua fé provada. Você não precisa chegar no extremo, mas às vezes Deus permite que muitas coisas aconteçam para provar a nossa fé. Às vezes nós estamos distantes, às vezes nós não desenvolvemos a fé, às vezes nós não estamos cuidando desse fruto no nosso coração. O que acontece? Deus vai e providencia a nossa fé para ser provada. E aí nós chegamos ao extremo. E quando chegamos ao extremo, a gente não pode recorrer a ninguém. A gente não tem ninguém para ajudar. A gente está sozinho, passando por dificuldade, sofrendo só, chorando só. É quando a gente vai chorar, pedir a Deus, vai clamar, vai correr. Aí a fé nasce no nosso coração de uma forma apertada, porque a gente foi preciso chegar no extremo da vida, para que a gente possa ter fé no Senhor, chorando ali, sabe, buscando. O sofrimento leva a gente a buscar a essência da fé, mas eu quero dizer nessa noite, você não precisa passar por isso, só alimente, só cuide desse fruto, só peça a Deus que Ele aumente a sua fé, e busque essa essência, porque viver a vida com Cristo é viver por fé, irmãos. Porque se eu perguntar aos irmãos mais experientes ou mais experimentados no Evangelho, eles vão estar falando, realmente confirmando o que a Bíblia diz, que é impossível viver sem fé, pelas lutas que cada um desses já passaram na vida. Irmãos experimentados com 30, 40 anos, pergunta a eles o sofrimento que já passaram, e que se não fosse a fé no coração deles, eles não estavam até hoje buscando a Deus. Então, para os nossos corações nessa noite,
Cuide da fé que há no seu coração. Regue, alimente, preserve ela. Você vai precisar, para viver com Cristo, precisa ter fé. Principalmente, irmãos, quando você estiver acurralado, na dificuldade, lembre, você não precisa ver o resultado. Você precisa acreditar no resultado. Você precisa ser fiel a Deus, a sua fidelidade. E quando a gente tem fé, nós aprendemos a viver melhor com Deus, sabe? Quando a gente tem fé, a gente consegue aceitar certas coisas com Deus. Principalmente, irmãos, no mundo tão difícil que a gente está vivendo hoje, que a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê nem saída. E aí sabe onde é que nasce o conforto? Na fé, em saber que nós temos dias melhores com Deus, em saber que no céu é um lugar melhor do que esse que a gente vive, e saber que lá no céu a minha fé me faz acreditar, me faz enxergar que naquele lugar é melhor do que esse que a gente vive. Como a Bíblia diz, que quem já morreu vive num lugar melhor do que esse que a gente vive, que passou numa circunstância melhor, e que saber que lá no céu, uma vez com Cristo, eu não vou ter mais dor, não vou ter mais pranto, não vou ter mais choro, não vai me faltar comida, não vou ser traído, não vão falar mal de mim. A fé me faz enxergar isso, olhar para Deus e enxergar que eu vou viver com Ele dias melhores. A fé traz esperança no nosso coração. Hoje eu não tenho, mas amanhã Deus vai me dar. É assim que a fé faz a gente viver. Hoje ainda o meu cônjuge ainda não é salvo, mas Deus vai fazer ele salvar ele amanhã. Hoje ainda eu não tenho emprego, mas Deus vai abrir a porta do emprego. Isso é a fé que nos move a viver o Evangelho dessa forma. Porque se nos faltar a fé, irmãos, acabou-se. É desespero, desesperança, angústia, solidão, dor, choro. Porque você vive sem esperança. E como viver com Deus se não for pela fé? Então a fé é esse caráter tão urgente na vida do crente. Então cuide desse fruto, sabe? Se você não tem tido experiências de fé, peça a Deus. Porque dos 3 caráteres que a gente vê nela, há um caráter sobrenatural. Que esse, irmãos, todos nós precisamos passar. Um sobrenatural de Deus na nossa vida, e você vê um resultado claro e prático da fé no seu coração. Se você ainda não passou por essa experiência, eu te digo que o caminho dessa experiência é a oração. Ore, e você verá o milagre de Deus pela fé. Lembra dos personagens bíblicos que eu falei? Todos eles tiveram as suas experiências de fé. Jesus estava em Jerusalém. O texto da Bíblia diz, parou um soldado romano, um centurião, falando de que ele estava com um empregado, ou um menino que ele gostava, que trabalhava com ele, e que estava doente. E aí ele sabia que Jesus poderia curar aquele menino, que poderia curar aquele escravo. E aí ele foi ao encontro de Jesus e pediu que Jesus desse uma palavra de oração. Só que antes Jesus disse, olha, onde é que você mora? Eu vou lá na sua casa. E ele disse, Senhor, eu sou romano. E os romanos não podiam, estar se juntando com os judeus. E aí Jesus olhou para ele quando ele falou, mas eu acredito numa coisa, que da mesma forma que eu tenho um poder sobre 100 homens, da mesma forma que eu como um capitão, e tenho um poder, e se eu disser para o meu soldado, vai, ele vai. Se eu disser para o meu soldado, fica, ele fica. Eu sei que se o Senhor der uma ordem lá na minha casa, o meu servo vai ser curado. Irmãos, que história interessante, que o próprio Jesus disse que nunca tinha visto uma fé tamanha dessa em todo Israel. Sabe, é isso que move o coração de Jesus, é a fé. Ela muda tudo, ela faz toda a diferença na nossa relação para com Deus, a fé. O homem disse, você não precisa ir na minha casa, Jesus. Ele não queria ver Jesus na casa, mas ele sabia que uma ordem de Jesus ia curar o jovem. A história continua e diz que de fato, naquele momento,
que Jesus falou, o servo dele foi curado. E isso é fé. E aquele homem não tinha nenhuma ligação religiosa. Ele era romano, nem judeu ele era, né? Então ele não tinha nenhuma ligação. Mas ele acreditava, ele tinha fé em Jesus. É por isso que eu digo, irmãos, que aí fora da igreja tem muita gente que tem fé também em Jesus e consegue também milagres em Jesus. A fé em Jesus verdadeira. E aí, como o dito popular diz, que a fé move montanhas, né? E diz que a gente, se tiver uma fé de um grão, tamanho de um grão de mostarda, e é interessante, eu vi um grão de mostarda há muito tempo atrás, mas hoje a gente vê direto na feira, né? Toda vez que eu vou, eu pego um pacotinho de grão de mostarda e fico olhando, só me lembro, muito pequenininho, né? Muito pequeno, passa um pozinho. Toda vez que eu vou na feira, que eu pego na banca de tempero, eu fico lá. Jesus disse que se a gente tivesse uma fé desse tamanho, já era o suficiente. Como a gente precisa, né, desenvolver, buscar a fé. O segundo ponto é sobre mansidão. A gente já viu sobre o caráter da fé e agora o caráter da mansidão. A mansidão, irmãos, ela também tem 3 significados principais. A primeira coisa que a gente deve entender de uma pessoa mansa é uma pessoa que se submete a Deus, sabe? Ela se submete a Deus primeiro. A pessoa mansa se submete ao Senhor. Então, o primeiro significado de mansidão é submissão a Deus. O segundo é ser dócil. E o terceiro é não ser soberbo. Uma pessoa mansa, de fato, ela tem a tendência de ter uma vida, de ter um caráter diferente. Principalmente no momento como esse que a gente vive, sabe? A mansidão, ela nos faz viver melhor. E um cristão deve agir com mansidão. Se a gente, queridos, não tiver uma vida movida pelo Espírito, certamente nós não vamos desenvolver no nosso coração, na nossa vida, na nossa personalidade, no nosso caráter, a mansidão. Por quê? O caminho da mansidão é submeter-se a Deus. Então, sabe daquelas coisas que acontecem conosco, e aí você tem a vontade própria de resolver do seu jeito? Alguém falou mal de você, aí você, eu vou lá, vou pegar, vou dizer assim, vou dizer assado, e isso não deve acontecer. E aí o fruto da mansidão nos faz submeter a Deus, sabe, onde a gente vai dizer, não, Senhor, que se faça a tua vontade. E agora não vai ser mais a gente, mas o que Deus vai querer que a gente fale. E o que Deus vai querer, que muitas vezes Deus não quer nem que a gente vá, quanto mais que a gente fale. Mas submeta-se a Deus, sabe? Mansidão é se submeter a Deus, é ser dócil. Nós precisamos ser dócil. Um crente brabo, irmão, não faz sentido. Aquele crente, sabe, brigão, ignorante, bruto. Se falta ainda desenvolver a mansidão, que é um fruto. Se não tem, pede a Deus, cuida desse fruto, rega esse fruto, para que ele cresça no seu coração. A mansidão também não é ser besta, em outras palavras. Você submete-se a Deus, é verdade, você se torna uma pessoa dócil, porque o crente precisa ser meigo, precisa ser dócil. Por mais que a gente queira, muitas vezes carnalmente, fazer diferente, mas nós temos que agir com gentileza, porque nós somos crentes, e o crente tem que agir com mansidão, é um fruto do Espírito. Mas mesmo assim, o próprio sentido da palavra mansidão diz que ele combina força com suavidade. Então a gente não é besta, então a gente é dócil, mas a gente lembra que a mansidão significa uma mistura de força com suavidade. Então, sabe daquela coisa que, dependendo da forma que você fala, você perde a razão? Às vezes você está até com a verdade, mas a forma que você fala, você perde a razão, porque você se expressou demais, você talvez foi muito bruto, você talvez falou muito direto ou muito claro, e não teve a suavidade. A mansidão, ela mistura força e suavidade. Com a mansidão, argumenta-se a maneira total ou tolerante, enfrentando-se a verdade sem ressentimento.
e dá suporte aos mais fracos. Numa discussão, se eu tiver no meu coração o fruto da mansidão, me faz entender o outro como alguém que é mais fraco do que eu. Então, mesmo eu tendo suavidade e força, mas eu tenho uma maneira mais tolerável de me dar com ele. E tudo isso que faz é o Espírito de Deus no nosso coração. Então nós devemos agir com mansidão, porque é assim que Deus espera de cada um de nós. E o texto de Gálatas que a gente leu diz que é o fruto do Espírito. E o nosso Deus é o Deus de mansidão. Jesus era manso. Era uma das características de Jesus, ser manso. E se Jesus é manso, irmãos, por que a gente tem que ser contrário? Se o nosso maior exemplo foi manso, por que nós temos que ser brabos demais? Então segura um pouco aí, ora a Deus, dobra o joelho. Se você tem dificuldade, diga: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. O texto de Tiago vai dizer que a própria mansidão traz a ideia de segurar a língua, de ter o cuidado. Sabe aquilo que eu falei no começo, que mansidão tem a ideia de se submeter a Deus? Então submeta-se a Deus, as suas ações, a sua palavra, as suas atitudes. Busque em Deus primeiro, porque senão você vai agir da sua conta própria, e aí vai te faltar mansidão, sabe? Porque a mansidão é algo que Jesus espera de cada um de nós. E o texto de Mateus, no capítulo 5, verso 5, vai dizer, irmãos, que os mansos são aqueles que herdarão a terra. Olha só que qualidade interessante. O reino dos céus são dos mansos, porque eles é que herdarão a terra. Brabo, ignorante, intolerante, soberbo, orgulhoso, esses não herdarão. Só há uma forma, como o texto de Mateus 5,5 diz, é ser manso, porque esses herdarão a terra. Então é algo que a gente precisa buscar, a mansidão. Por isso que eu falei, todos os 9 frutos nós temos que buscar, porque está no Espírito, é o Espírito dentro de nós que faz eles frutificar, crescer. Então, se você tem dificuldade com a mansidão, cuide, peça a Deus, ore. Eu já confessei isso aqui na igreja, confesso de novo, eu tenho muita dificuldade de ser manso no trânsito. Se andar comigo, você vai dizer que o pastor é outra pessoa. Agora não, está mais tranquilo, mas em Recife, meus irmãos, eu tinha que estar saindo orando e voltando orando, porque é complicado, e eu tenho dificuldade, é a minha fraqueza nesse sentido, mas eu respiro e peço misericórdia a Deus, para que Ele ponha a mansidão na minha vida, para eu poder andar de carro lá em Recife, porque é meio complicado. O terceiro e último, irmãos, é o domínio próprio, que é parecido com a mansidão, mas o domínio próprio, diferente de se submeter a Deus, traz mais a ideia do domínio próprio, traz mais a ideia do autocontrole. Domínio próprio significa autocontrole, dominar-se, os próprios desejos e apetites. Nós precisamos aprender a nos dominar, e cada um de nós temos nossas fraquezas, como acabei de dizer uma minha aqui. Eu tenho várias, mas acabei de dizer essa mais clara. E aí é onde a gente tem que recorrer ao Espírito e pedir para que Ele desenvolva o domínio próprio. Nós precisamos nos dominar, irmãos. Nosso maior inimigo é a gente mesmo. Então, tenha medo de você mesmo. É o nosso maior inimigo. É a carne, é a luta contra a gente mesmo. A maior guerra que existe é a guerra contra a carne. É por isso, não é à toa que existe esse fruto, o domínio próprio. É uma luta com a gente mesmo, e é Ele que vai nos ajudar. Autocontrole, o domínio dos próprios desejos, é o controle da língua, dos pensamentos, das paixões, dos desejos. O Espírito dentro de nós, Ele nos ajuda a controlar isso. Quando nos tornamos nova criatura e desenvolvemos dentro de nós o domínio próprio, esse Espírito nos faz, irmãos, a
a controlar, a dosar os apetites, os desejos carnais, os vícios. Esse espírito, sabe, produz esse caráter chamado domínio próprio, que tanto a gente precisa, que também em outras versões mais antigas da Bíblia é chamado de temperância, né? Domínio próprio também é chamado de temperância. Ele de fato é o equilíbrio necessário num relacionamento com as pessoas. Imagina viver sem domínio próprio para viver com o outro. Tem tanto tipo de pessoas, irmão, mas tem certos tipos de pessoas que parece que tem pessoas que têm, sabe, estou tentando arrumar uma palavra aqui. Parece que tem pessoas que têm a facilidade de nos irritar. Tem gente que tem uma facilidade, sabe, irmãos? E aí, se a gente não tiver um domínio próprio, e tem gente que tem, sabe, tem uma facilidade e tem vontade e abre brechas para que o diabo use as suas vidas para nos atormentar. E aí, queridos, só o domínio próprio que é do Espírito para controlar. Por isso que tem crente que não suporta. Você não já escutou não por aí? Ah, fulano era crente, fez isso. Não suporta mesmo não, irmãos. Faltou domínio próprio, aí já foi. Falou, já fez. Por isso, a importância de desenvolver esse caráter na vida do crente. Nós, como crentes, precisamos buscar o domínio próprio. Porque, como aqui já falei, ele é o equilíbrio necessário no relacionamento com as pessoas, principalmente quem vive igreja, porque a igreja é viver gente, é o outro. A gente não está aqui com animal, nem está aqui lidando com produto eletrônico, a gente está se dando com gente, com pessoas, sabe? Se eu não tiver domínio próprio, vai ficar difícil eu conviver com meus irmãos. Se os irmãos não tiverem domínio próprio, vai ser difícil conviver uns com os outros. Porque você vai se achar no direito de falar o que você quer, da forma que você quer, do jeito que você quer. E quantos maus exemplos a gente não tem visto? Eu, particularmente, vejo muito. Tem pessoas que falam coisas sem nenhuma propriedade. Por quê? Porque não tem domínio próprio. No popular, quando a gente diz assim, fala besteira, pronto, é isso que acontece. Por quê? Porque não tem um equilíbrio. Domínio próprio traz equilíbrio na fala, na ação. Não tem. Acha que tem o direito de falar o que quer, na hora que quer, da forma que quer. São pessoas que não têm domínio próprio. Elas agem assim. Agem do jeito que quer, da forma que quer, diz o que quer. Quebra todo tipo de relação. Porque falta domínio próprio. Domínio próprio significa autocontrole, equilíbrio necessário para o relacionamento. Queridos, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai perceber o quão é importante esses frutos no nosso coração. Não é à toa que Deus colocou o fruto, o Espírito na nossa vida, para Ele desenvolver. Concluindo, queridos, olhar para o fruto do Espírito, quando nós olhamos para Ele, nós percebemos um retrato de Jesus. Amor, paz, alegria. Isso é Cristo. Longanimidade, sabe? Bondade e benignidade. Cristo. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cristo. Quando a gente olha para os frutos do Espírito, é um retrato de Cristo, forma um retrato de Cristo. E Ele é tão bom, Ele se preocupa tanto com a gente, que Ele colocou desse Espírito dentro de nós, para que a gente desenvolva esse caráter dEle na nossa vida, porque é dEle, não é nosso. E uma vez a gente nele, uma vez o Espírito morando em nós, nós desenvolvemos esses caráter, que nos ajuda a viver como um crente. Então o crente tem que ter essas marcas do Espírito. Um crente tem que viver pelo Espírito, andar pelo Espírito. Porque se a gente não anda dessas formas, irmãos, tem coisa errada com a gente. Se a gente não desenvolve nenhum desses 9 caráteres, tem coisa errada com a gente.
Um crente precisa andar pelo Espírito, conforme o Espírito. O crente não anda do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Se você anda do jeito que você quer, você está errado. Você tem que andar conforme o Espírito. Por isso, busque esse Espírito. Vai lá, concluindo, sabe, no mesmo texto de Gálatas, no capítulo 5, agora do verso 16 ao 18, ele diz assim, o apóstolo Paulo aconselhando aos irmãos de Gálatas: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Não há lei contra as obras do Espírito. Precisamos viver por esse Espírito, para que a gente não venha fazer as coisas da carne, irmãos. Há uma luta, como eu falei. Então, concluindo minha fala, eu quero aqui fazer uma metáforazinha de uma luta, sabe? Se você pegar 2 animais, seja ele qual for, sei lá, vamos colocar 2 cachorros para brigar, um branco e um preto. Então é simples, é carne e espírito. Ganha aquele que se alimenta melhor. Não tem jeito. Se você pegar um cachorro, deixar lá uma semana sem comer, e pegar o outro, alimentar ele uma semana e botar os 2 para brigar, vai ganhar quem se alimenta melhor. Concluindo, na nossa vida espiritual, na luta entre a carne e o espírito, ganha quem você está alimentando mais. Você tem alimentado mais quem? A sua carne ou o seu espírito? O seu querer ou o querer de Deus? Busquemos então, irmãos, andar pelo Espírito. Busquemos então essas características, esses caráteres de Deus nas nossas vidas, e que Ele nos ajude a, de fato, a andar por Ele, pela vontade dele, buscando dele esse Espírito. Oremos.